Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, turminha? Como é que vocês estão? E aí, vamos lá dar continuidade a os números decimais, falar aqui sobre os números decimais, tá? E hoje nós iremos ver as expressões com números decimais. Nós já vimos adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, revisamos, fizemos algumas atividades revisando essas operações, e agora a gente vem com as expressões com números decimais. Como a gente já viu expressões em outros conjuntos, números naturais, números inteiros, certo? Números racionais, os números decimais são um tipo de números racionais. É uma outra forma de a gente representá-los. Então, o que a gente já viu para expressões, tá? Como nós iremos resolvê-las para os números fracionários, para os números racionais, vai valer também para os números decimais. Então, a ordem de resolução das operações, ela segue a mesma ordem já mostrada para outros conjuntos numéricos. Primeiro, a potenciação e radiciação. Depois, multiplicação e divisão. Terceiro, adição e subtração. E caso haja os sinais de associação, primeiro, nós iremos resolver os que estão dentro, as operações que estão dentro dos parênteses, depois dos colchetes e chaves. Lembrando, pessoal, façam sempre as expressões passo a passo, seguindo a ordem, tá? Lembre-se, a matemática é como um joguinho. Se utilizarmos o, o que pode fazer, tá? Seguindo a ordem do que se pode fazer, nós iremos chegar ao final, ao resultado que queremos, sempre utilizando as regras que aprendemos. Então, não vou fazer nada do que não está na regra. E lembrando aqui, a regra é potenciação e radiciação primeiro, multiplicação, divisão, adição, subtração. E dentro dessas operações já tem outras regras. Aí é isso que a gente precisa aprender e desenvolver. Aprender as regras, algoritmos, tá? Tudo que envolve cada uma dessas operações para resolvermos as expressões. Então vamos lá. Lembramos que os, as operações e os sinais de associação são os mesmos que as regras seguem as mesmas que em conjuntos já vistos. Vamos prosseguir. Agora vamos prestar atenção aqui. A gente viu adição, como eu disse, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Só não falamos sobre a radiciação, mas é simples, é muito simples. A gente já viu radiciação de frações e a gente sabe resolver radiciação de frações. Tira a raiz do numerador e tira do denominador. Mas aqui o que é que eu vou fazer? Ó? Trabalha-se com essa raiz, da mesma forma que se trabalha com radicandos fracionários ou inteiros. A sugestão nesse caso é escrever o número decimal como número fracionário. Eles não são equivalentes? Então, além de eu colocar o número na forma decimal, eu vou colocar ele na forma fracionária. Assim vai ser mais simples, porque eu estou trabalhando com números inteiros para tirar a raiz. Por exemplo, aqui, ó, 0,09, 9 centésimos, tá? Lembrem que quando o número termina na primeira casa aqui, na parte decimal, ele é chamado de décimos, ou seja, está sobre 10. Na segunda, está sobre 100. Na terceira, está sobre 1000, que centésimo, milésimo, e assim por diante. Então aqui nós temos 9 centésimos, está acabando na segunda. Então, vou colocar 9 sobre 100. 9 centésimos é 9 sobre 100. E eu vou tirar a raiz quadrada de ambos, do de cima e do de baixo. A raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. E a raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 100. Então, eu tirei a raiz quadrada, obtive a minha raiz 3 décimos. Ou, como ele colocou aqui, em forma decimal, coloco o resultado final também na forma decimal. 3 dividido por 10 é 3, 0,3. Eu ando com a vírgula
uma casa. Lembrando, fração sempre é uma divisão, do de cima pelo de baixo. Então, estou dividindo 3 aqui por 10. 3 dividido por 10, a gente viu na última aula que na divisão eu desloco a vírgula para a esquerda o número de casas, tá? Que o zero vai me indicar aqui. Tem um zero, então andei uma casa aqui para a esquerda. E é isso, simples, tá? Simples, simples, simples. A raiz de números, raiz quadrada de números decimais. Transformo em fração e tiro a raiz. Acompanhe com atenção 2 exemplos de expressões numéricas, verificando quais operações são efetuadas em cada passo, indicado em cada linha do cálculo. Então, vou resolver aqui essas 2 expressões. Agora, preste atenção. Para nós resolvermos as expressões, pessoal, vamos fazer elas passo a passo, sem querer fazer tudo de uma vez e acabar se atrapalhando e achando o resultado incorreto. Vamos lá, na letra A. 3 mais 2 vezes, abre parênteses, 1,8, eu vou falar 1, tá? Não vou falar décimos, centésimos, para a gente agilizar aqui. Então, 1,8 mais 0,7 menos, fecha parênteses, menos 4 vezes 0,8. Então, a primeira coisa que eu vou resolver, os que estão dentro dos parênteses. Então, os demais eu vou repetir. Cheguei aqui, ó, vou repetindo tudo, chego nos parênteses, vou resolver o que está dentro dos parênteses, porque a regra me diz que eu resolvo primeiro o que está dentro dos parênteses quando se há sinais de associação. Então, 1,8 mais 0,7 me dá 2,5. E agora eu vou resolver quem? Eu tenho adição, multiplicação, subtração, multiplicação. Na ordem, são as multiplicações. Então, 2,5 vezes 2. 2 vezes 2,5. A ordem dos fatores não altera, tá? O produto. Que eu vou obter 5. E 4 vezes 0,8 dá 3,2. E aqui, ó, tem adição e subtração. Agora, como eu só tenho adição e subtração, resolvo na ordem que aparecerem. Primeiro aparece adição, 3 mais 5, 8. E agora eu vou fazer a subtração. 8 menos 3,2, 4,8. E aí agora a gente vai para B. 1,5 mais raiz quadrada de 0,16 ou 16 centésimos, aí vai facilitar para a raiz. 16 centésimas, 16 sobre 100. Então vamos lá. Mais 0,2 elevado ao quadrado, olha que está dentro dos parênteses, para indicar que é todo esse número que está dentro, vai ser elevado ao quadrado, menos 2,4 dividido por 2. Aí aqui, ó, esses parênteses, tá? Ele não mostra uma operação entre eles, e sim um número que está dentro dele elevado a um expoente que está fora, para indicar que o expoente está levando todo o número. Pois essa vírgula, às vezes, aqui, se não vier com esses parênteses, a gente acaba se confundindo. Mas aqui já mostra que esse número é um número decimal, 2 décimos. Aqui, então, primeiro eu vou resolver quem? Eu tenho raízes, eu tenho potência, tenho adições, tenho subtração e tenho divisão. Primeiro eu vou resolver a potenciação e radiciação, na ordem que aparecerem. Então, aparece aqui, ó, radiciação, 16 centésimos, vai ser 16 sobre 100. Quem é a raiz quadrada de 16? 4. Quem é a raiz quadrada de 100? 10. Então, vai ficar 4 sobre 10 ou 4 décimos. E aqui, ó, 4 décimos eu transformo em número, tá, decimal, 4 décimos. E 0,2 vezes 0,2 vai dar 0,04. Lembrando que 0,2 vezes 0,2 eu tenho 2 casas decimais. Então, no final, quando eu terminar de fazer a operação, eu vou ter 2 casas decimais no meu produto, no meu resultado. Daí, vou resolver quem agora? Adição, subtração e divisão. Vou resolver a divisão de 2,4 dividido por 2, que nada mais é do que 1,2. Divido 2,4 por 2, vai dar 1,2. E vou resolver agora a adição. Só tem adições e subtrações, adição na ordem que aparecer, subtração na ordem que aparecer. Então, 1,5 mais 0,4, 1,9 mais 0,04, 1,94 menos 1,2, 0,74. Lembrando, pessoal, sempre façam passo a passo, sem
querer fazer tudo de uma vez. Vão repetindo, tá? O que tiver que repetir, mas façam com calma para não errarem. E se caso errarem, vocês saberem onde foi o erro mais facilmente. Aqui, ó, a gente vê que também as expressões elas são utilizadas em várias situações que envolvem os cálculos com as operações. Vamos aqui para esse exemplo, tá certo? Paula foi à padaria e comprou os seguintes itens. Ela comprou queijo, comprou presunto e comprou pão. De queijo, ela comprou 450 gramas, ou 0,450 quilogramas, no qual o preço por quilo custa R$ 28,20, R$ 28,20. O presunto, 0,600 quilogramas, que custa R$ 32,90 o quilo. E pão, 0,400 gramas, que custa R$ 10,90 o quilo. Qual deverá ser o troco recebido por Paula, caso ela pague essa compra com uma nota de R$ 50? Como é que eu vou saber o valor, tá, do valor total que eu vou pagar de algo que eu comprei, no qual 1 quilo aqui, ó, por exemplo, o queijo custa R$ 28,20, eu só comprei 450 gramas, ou 0,450 quilogramas. É fácil, pessoal. Primeiro, eu vou deixar eles na mesma unidade de medida. Então, já estão aqui, ó. Está em quilogramas, está em quilogramas. E, tá, aqui é o preço por quilograma. Então, aqui eu tenho que ter em quilogramas. Se fosse por grama, aqui eu teria que ter grama. Se não tivesse, eu iria transformar. Mas, já foi dado direto em quilogramas. Vou ter que apenas multiplicar eles. A massa, a quantidade de massa que eu comprei, o peso que eu comprei, tá? O peso do queijo e o valor por quilo. Quando eu multiplico, eu obtenho o resultado que eu vou pagar, porque é proporcional. Eles são proporcionais. Quando eu faço essa multiplicação do peso por quilo pelo peso do produto que eu comprei, eu vou obter o resultado, o valor que eu tenho que pagar. Então, aqui vai ficar fácil. Eu vou ter que multiplicar esse vezes esse vezes esse vezes esse, somar todos os valores e fazer a diferença de 50 menos esse total. Como é que eu vou fazer isso? Para responder essa pergunta, podemos fazer uso da escrita de uma única expressão. Antes, porém, aconselha-se suprimir os algarismos zeros, escritos nas últimas casas decimais. Fica mais fácil. Dessa forma, a expressão fica menor e chega-se ao mesmo resultado que é esperado. Acompanhe. Então, de R$ 50, ela vai ter que tirar o queijo, aí eu suprimi os zeros, o presunto e o pão. Todos eles somados. Olha aqui, colocou entre parênteses, porque senão eu teria, tá? Quando eu resolvesse esse, eu ia ter que fazer a subtração aqui. E poderia implicar num erro de cálculo. Apesar de que, aqui, deixa eu ver, você multiplicaria e depois não teria problema. Mas eu quero saber o valor total primeiro para depois fazer a subtração, tá? Então vamos lá. Os valores entre parênteses indicam o total da compra que será subtraído do valor de R$ 50. Então, 50 menos aquela soma toda. A fim de se chegar ao valor relativo ao troco, para seu cálculo, efetua-se primeiramente a expressão indicada entre parênteses. As multiplicações são calculadas antes das adições, como a gente já sabe, é regra, para que se determine o valor total de cada item. Então, 50 menos 0,45 vezes 28,2 mais 0,6 vezes 32,9 mais 0,4 vezes 10,9. 50 menos esses dois multiplicados aqui vai dar 12,69, então eu vou ter que pagar 12,69 em 450 gramas de queijo. Vou ter que pagar 19,74 em 600 gramas de presunto e vou ter que pagar 4,36 em 400 gramas de pão. Somando todos os resultados, 12,69 mais 19,74 mais 4,36, eu vou obter
36,79. 50 menos 36,79 vai dar R$ 13,21. Então, o troco de Paula deverá ser R$ 13,21. Turma, então, a gente tem alguns exercícios para fazer, tá? Tentem fazer. Na hora da aula ao vivo, a gente vai fazendo as atividades. Se vocês tiverem dificuldade ou que vocês tenham curiosidade, tá, em fazer, mas não deu tempo de fazer, mesmo dessa aula ou de outras, estamos aí para tirar dúvidas, tá bom? E é isso. Então, a gente finaliza aqui nossa aula e até a próxima.